Boa noite, pastor Tiago. Boa noite para você que mais uma vez está aí conectado com a gente. Hoje estou aqui, como o pastor bem disse, com um convidado muito especial, o doutor Alexandre. Ele é médico, clínico geral, e eu vou dar aqui o meu boa noite para ele. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui participando desse programa e, com certeza, podendo aqui apresentar algumas dicas que vai ser muito valiosas para o nosso público também. Amém. Nós que agradecemos por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Bom, vamos começar com as nossas perguntinhas do nosso momento Dicas de Saúde. Doutor, nós sabemos aí que o inverno está chegando e com ele algumas doenças também são mais comuns, né? Quais são essas doenças? Muito bem, Aline. No inverno, com certeza, ele apresenta várias doenças que vêm a prejudicar a cada um de nós, né? Grande parte delas são as infecções de via respiratória superiores, como também as inferiores, né? Aí entra as rinites, gripe, entra aí as pneumonia, entra as otites, entra a parte também das sinusites, que afeta bastante a população quando entra o inverno. Muito bem. E por que as doenças respiratórias, elas são tão frequentes nessas estações do ano, né? Como outono e inverno? Entra basicamente porque há muita mudança climática, né? A diminuição da umidade, isso prejudica muito as vias aéreas superiores. Outro item também é que aumenta a poluição. A gente acaba ficando mais tempo em lugares fechados. E até mesmo isso vem a prejudicar bastante, porque a gente se concentra num ar que fica muito contaminado e a gente acaba não percebendo, né? Pelo próprio frio, a gente acaba se descuidando, né? Então, basicamente, voltada à temperatura, isso prejudica as nossas vias aéreas e levando a nós termos mais infecções. Certo. E como nós podemos evitar essas doenças respiratórias no inverno? Para evitá-las, né, tem vários detalhes que vai contribuir bastante. Uma delas, a nossa higiene no nosso dia a dia, né? Os cuidados de higiene é muito importante. A hidratação é muito importante também. Tomar 2 litros de água, né? Isso é muito importante. Fazer mais uso de frutas cítricas, verduras, legumes, contribui bastante. Outro item importante, o agasalhar-se adequadamente. Com que tenhamos as casas ventiladas, mesmo no inverno. Isso também contribui para evitar. Tem aqui, até mesmo nesse livro, né, O Maravilhoso Poder das Plantas, ele cita 3 itens muito importantes, que é o gengibre, que você pode usar como preventivo, melhorando o seu sistema imune, tem o alho e tem também o anis estrelado. São todos alimentos que nós podemos usar todos os dias, sem problema nenhum, que vai te ajudar a fortalecer o seu sistema imune. No entanto, é relatado que eles são bactericidas, eles são anti-inflamatórios e que vai ajudar a gente nessa época, quando a gente estiver doente. Olha só quantas dicas preciosas nós estamos recebendo, né? Doutor, o senhor falou sobre o gengibre. Então, a gente pode continuar com o chazinho de gengibre ali, que ele vai ser bom. Com certeza, exatamente. No entanto, ele tem um componente químico chamado gengirol, que ele contribui bastante, confirmado até por estudos, né, mostrando que um chá do gengibre é benéfico para o nosso sistema imunológico. Ele contribui bastante, então a gente pode usar sem problema nenhum. Que bênção. Então, vamos caprichar aí no chazinho de gengibre. E lembrando que essas dicas, essas plantas, você também encontra nesse livro que o doutor acabou de mencionar aqui. Nós chegamos ao fim do nosso Dicas de Saúde de hoje e, neste momento, nós teremos uma mensagem musical. Desde já, quero agradecer por estar aqui conosco, viu? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. O seu sorriso, ter o seu abraço, o que mais eu poderia querer? Tê-lo em minha vida, receber os seus cuidados, como eu poderia esquecer? Seu amor é incrível, sua
força é maior do que de super-herói. Sua fé gigantesca tem grande poder, remove até as montanhas. Hoje cantamos pra dizer pra você, mamãe, da nossa eterna gratidão. Saiba, mamãe, você é maravilhosa. Você é um presente de Deus em nossa vida. Sinta o nosso amor por você. Através dessa canção, queremos te dizer, mamãe, amamos você. Ver o seu sorriso, ter o seu abraço, o que mais eu poderia querer? Tê-lo em minha vida, Receber os seus cuidados, como eu poderia esquecer? Seu amor é incrível, sua força é maior do que de super-herói. sua fé gigantesca tem grande poder, remove até as montanhas. Hoje cantamos pra dizer pra você, mamãe, nossa eterna gratidão. Saiba, mamãe, você é maravilhosa. Você é um presente de Deus em nossa vida. Sinta o nosso amor por você. Através dessa canção, queremos te dizer, mamãe, amamos você. Saiba, mamãe, você é maravilhosa. Você é um presente de Deus em nossa vida. Sinta o nosso amor por você. Através dessa canção, queremos te dizer, mamãe, queremos te dizer, mamãe, amamos você. Mamãe, amamos você. Uma boa noite, mamãe. Que Deus te abençoe. Dona Ermita, lá na Bahia, na cidade de Salvador, um grande abraço para quem não sabe. Hoje eu postei uma foto na internet. Eu e Dona Ermita, minha mãe. Um beijo para a senhora, nós te amamos muito. Hoje teve um almoço em casa para Dona Hilda, que é mãe, para minha sogra, Dona Maria. E você, mamãe? Que bom é saber que você está conectada conosco. Eu mando um abraço aqui para todas as mães do Distrito Central de Sorocaba, as mães aqui da Igreja Central,
as mães da comunidade do Campolim também, as mães lá do Santa Rosália, as mães do Novo Mundo. Para você que é mãe e não é adventista do sétimo dia, ou que não faz parte do meu distrito também, que Deus te abençoe poderosamente, você é uma grande bênção, e não importa como a vida esteja, Deus tem trabalhado e as coisas serão transformadas sob o poder dEle. Um abraço para você que está aqui no estado de São Paulo. Um abraço para você que está fora do estado de São Paulo. Um abraço para você que está fora do Brasil. Que Deus te abençoe e que você encontre de Deus o que veio buscar. Seja bem-vindo o irmão evangélico que está conosco, o irmão espírita ou católico, ou seja lá qual for o credo religioso que você professa. Seja bem-vindo a mais um episódio dessa importantíssima série, A Última Chamada. Hoje, uma mulher vestida de luz que nós vamos ver no livro de Apocalipse. Que bom é saber que estamos juntos. Quanto à abertura do templo, ainda não temos ainda uma data específica, mas estamos nos reunindo e trabalhando nesse assunto porque é muito importante. Esse assunto é importante porque o bem mais precioso que essa igreja tem não são seus móveis, não é o seu prédio, é você, membro desta igreja, ou você que vem comungar conosco mesmo ainda não sendo membro desta comunidade, e as nossas igrejas aqui continuam ainda fechadas, apesar de termos uma liberação, porque estamos esperando uma diminuição no quadro hospitalar, no que diz respeito aos leitos, porque a situação ainda está difícil, mas cremos que o mais rápido possível vamos poder abraçar você aqui, ainda não, vamos receber você aqui, o abraço vai demorar um pouquinho, mas vamos poder ter um culto presencial sendo gradativamente ampliado para a honra e glória de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série A Última Chamada. Me diga uma coisa, onde é que está a sua Bíblia? Sua Bíblia está aí perto de você? Não, corre lá, pega a sua Bíblia. É, a palavra de Deus tem que estar na sua mão. É um livro que precisa ser estudado com oração, de forma minuciosa, sem perder nenhum detalhe, porque ele está recheado de bênçãos. Principalmente um livro que foi escrito de uma forma simbólica, com muito simbolismo, que é o livro de Apocalipse. E a minha Bíblia já está aqui, ó, já peguei a minha. E a sua, onde está? Corre lá, pega a sua Bíblia e já vai abrindo, sem muito mistério, porque Apocalipse é revelação, no capítulo 12 de Apocalipse, porque o nosso tema de hoje está aqui nesse capítulo. Eu vou ler hoje com você, nós vamos estudar minuciosamente o capítulo 12 de Apocalipse, agora os versos específicos, 1 até o verso 6, Apocalipse capítulo 12, os versos 1 até o verso 6. Eu vou dar aquele tempinho para você encontrar, não precisa ter desespero, aproveita, puxa para perto de você um bloco de notas, uma caneta, um lápis, uma caneta vermelha, caneta e marcador de texto, para que você possa marcar o texto que te interessar mais. Nós vamos ler Apocalipse e eu vou citar outros livros da Bíblia também, por isso é importante ter a Bíblia em mão. Se você não tem a Bíblia, você pode usar seu smartphone sem problema nenhum. Talvez você tenha um problema se estiver assistindo pelo smartphone. Lembrando que este programa é o nosso culto de adoração no domingo. Nós temos na quarta-feira o Projeto Vírgula, a paradinha no meio da semana. E no sábado nós temos o culto de adoração ao Deus, Criador do céu e da terra. Os cultos de domingo e quarta sempre acontecem, nessa fase que estamos vivendo, às 19 horas. O culto de domingo, de sábado é pela manhã, às 10h20. Depois voltaremos ao horário normal de 19h30, nos dias da semana, domingo e quarta-feira. Tá bom? Já encontrou aí? Eu citei Apocalipse, capítulo 12, os versos 1 até o verso 6. São poucos versos, mas recheados de informação profética. Encontrou aí? E você já encontrou? Já? Pronto, então podemos orar? Então quero te convidar a se desligar desse mundo por um momento, fechando os seus olhos, se concentrando em Deus, curvando sua fronte em reverência a Ele e buscando dele sabedoria. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome, porque a Bíblia se encontra mais uma noite, mais uma vez em nossa mão. Quem dera se tivéssemos forças para viver com ela mais tempo durante o dia. Pelo menos 3 vezes ao dia, pudéssemos tomar um tempo para estudá-la com oração.
Mas, Senhor, a vida é muito corrida, mas hoje estamos tirando esses momentos para estudá-la, principalmente esses 6 versos do capítulo 12 do livro de Apocalipse. O Senhor tem se manifestado de várias formas ao seu povo, mas a palavra de Deus nunca passa. Ela não precisa ser adaptada ou atualizada, porque é uma palavra eterna que produz vida eterna. Fale conosco através da leitura que vamos fazer agora, e que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhem a sua conversa com seu povo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém ou amém? Amém. Muito bem. Está com a caneta na mão? Então, ou marca-texto? Eu vou pedir para marcar algumas palavras para que a gente volte para elas daqui a pouco, para dar o significado bíblico para elas. Vamos lá? E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus no capítulo 12. O capítulo 12 vai narrar uma história de uma mulher e um dragão. Mulher e dragão, já marca aí, mulher e dragão. E diz assim o verso 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, sol, com a lua debaixo dos pés. Marca a palavra mulher, marca a palavra sol, marca a palavra lua. E com a coroa de 12, marca a palavra 12, sobre suas 12 estrelas na cabeça. Que achando-se grávida, marca a palavra grávida mulher. Hoje, dia da mulher, mulher grávida, mãe. Grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, marca aí. Viu-se também um sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, dragão vermelho, marca essas palavras aí, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 10 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, marca a palavra estrela do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, marca a palavra filho. Olha que história. Agora veja o próximo verso aqui, que é o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, marca aí esse filho varão, não é uma varoa, é um varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, marca a palavra deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante, aí agora marca o que vai aparecer aí, durante 1260 dias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que texto fantástico. Que texto rico. Rui Barbosa disse que a Bíblia, quanto mais a leio, mais a amo. Que livro que inesgotável, 6 versículos de tanta história. A nossa missão hoje é perceber profeticamente o que o apóstolo João recebera do anjo que veio de Jesus, que Deus mandou para a sua igreja. E nós somos igreja. Quem é remanescente de Deus, levanta a mão. Quem é povo de Deus, você é povo de Deus? Que maravilha que você está aqui nessa noite. Mas é importante que o povo de Deus compreenda a fundo essa batalha e essas pessoas que estão participando, esses personagens que aqui aparecem. Vamos lá então, a Bíblia. Na Bíblia, a igreja é comparada a algumas coisas. Quando você vai para Coríntios 12, por exemplo, a igreja é comparada a um corpo cuja cabeça é Cristo. Mas a Bíblia, por várias vezes, inclusive aqui em Apocalipse 12, compara a mulher à igreja, ou a igreja à mulher. Essa é a representação principal. São os autores bíblicos e a inspiração do Espírito Santo mais prefere chamar a igreja de mulher na Bíblia. Essa comparação é clara, é noiva, é uma mulher que está esperando o seu noivo chegar. Esta luta se inicia entre o dragão, que daqui a pouco nós vamos ver a decifração disso, o dragão e a mulher.
logo que a terra começa com a presença humana, é interessante que a presença humana, ela entra no segundo, ali, final do primeiro capítulo de Gênesis, segundo capítulo de Gênesis. Quando a gente entra em ação, que é o capítulo 3, a gente entra para estragar tudo. E em Gênesis 3,15, há uma promessa de vitória para a mulher. E aqui também já há uma promessa de guerra entre a mulher e o dragão. O dragão, que é a antiga serpente. Se você for pensar na forma, na estrutura de um dragão, um ser mitológico, ele é uma serpente com asas e que cospe fogo. O dragão é uma serpente. É por isso que Apocalipse vai mencionar que ele tem 7 espíritos. Se você for olhar para o cordeiro aparece com 7 espíritos. E a Bíblia está cheia em Apocalipse de 7, que são 7 períodos, são 7 igrejas, são épocas em que a igreja vai vivendo. E assim como o cordeiro se manifesta desde a fundação do mundo, o dragão também se manifesta. É como se a cabeça do dragão estivesse em Apocalipse e sua cauda estivesse no Gênesis. Porque a luta entre o povo de Deus e o diabo começa lá no Éden, mas Deus, em sua misericórdia, lança uma profecia, dizendo: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a serpente e a mulher. A inimizade que precisamos ter com o mundo. Quando eu falo a palavra mundo, eu estou falando a um movimento contrário a Deus, que não quer que Deus reine. Essa inimizade que eu, como cristão, tenho para as coisas mundanas que corrompem o meu caráter, a família, a moral, essa inimizade me preserva, me poupa, me assegura felicidade. Deus é tão bom que disse: mulher, eu vou colocar na minha igreja uma antipatia. Eu vou colocar na minha igreja o desejo de se afastar das coisas erradas. Eu porei uma inimizade. Veja que Deus maravilhoso. Ele não veio para trazer a guerra, a batalha à mente da sua igreja. Ele veio proteger a sua igreja dizendo: eu vou colocar em você, se você permitir andar comigo, aversão ao pecado, mesmo sendo pecador. Isso é uma promessa de libertação. Paulo chega a dizer: se você nasceu escravo, permaneça escravo. Porém, não perca a oportunidade de ser livre. Então, eu e você somos escravos do pecado, mas nessa noite, Deus tem uma proposta de libertação para mim e para você. Ele disse: olha, eu coloquei na minha igreja aversão para com as coisas de Satanás. Então, essa batalha começa na terra, ali em Gênesis 3,15. E no conflito, aqui no capítulo 12... e no livro de Apocalipse também, no capítulo 17, você vai encontrar 2 mulheres. A Bíblia apresenta 2 mulheres, 2 igrejas e seus 2 comandantes. O conflito que havia no céu desceu para a terra, nós já estudamos isso. Mas aqui você vê uma virgem no capítulo 12, de branco, comandada por Deus. Não se engane, uma mulher. Deus não tem várias esposas. Deus tolerou a poligamia, mas Ele nunca aprovou. E se mulher na Bíblia é símbolo da igreja pura de Cristo, não diga que o Antigo Testamento aprovou a poligamia. Deus tolerou em muitas situações. Tolerou em muitas situações. Quando você vê Jesus trabalhando no Novo Testamento na mente de Paulo, Paulo vai dizer que os líderes de igreja devem ser esposos de uma só mulher. Então, já no Apocalipse 17, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, os versos 1 até o verso 5, é descrita uma prostituta, enquanto a noiva de Cristo é vestida de branco, símbolo de pureza. Há um Apocalipse 17 dizendo que há uma outra igreja que vive contrária à vontade da primeira igreja, à vontade do comandante Deus da primeira igreja, que é uma noiva pura do capítulo 12. Há uma prostituta vestida de vermelho, e ela é comandada por Satanás. Esse é o conflito que veio do céu para a terra, quando você vê o que acabamos de ler, que o dragão, que é uma serpente mitológica, que cospe fogo, mas tem asas,
ele desce do céu, e enquanto o seu corpo está sendo expulso do céu, com sua cauda ele consegue arrebatar uma terça parte das estrelas. Estrela na Bíblia é anjo. Então, o que ocorre? Estamos no meio de um conflito, e aqui nós temos os anjos do bem e o seu comandante, e nós temos os anjos do mal e o seu comandante. Jesus, ao desmascarar Lúcifer, ele disse assim: vem aí o príncipe deste mundo, porém não tem em mim parte nenhuma. Há um conflito agora na sua mente em servir a Deus ou não. Esse conflito é real, esse conflito é inegável. Então Apocalipse vai apresentar uma igreja virgem pura, branca, vestida de branco, liderada e comandada por Deus. E no outro lado do conflito tem uma prostituta vestida de vermelho, liderada e comandada pelo diabo no capítulo 17. O diabo, então, aqui também diz que a inimizade geraria um conflito, e no conflito a igreja sofreria um golpe, e Satanás sofreria o golpe final. Diz assim: tu lhe ferirás o calcanhar. Deus revelou que o Satanás teria uma aparente vitória em um momento, mas disse que também a cabeça da serpente seria esmagada. Quando Cristo morre, quando Satanás provoca a morte de Cristo, tentando vencê-lo, tentando segurar com a morte, a igreja, em sua base, a base da igreja não é apóstolo. O nome que dá sustentação como pedra angular não é Pedro, não é Tiago, não é Maria, não é Isabel, não é Daniel, não é Moisés, não é Abraão. Só há um nome dado entre os homens, diz a sua palavra, pelo qual importa que sejamos salvos, e o nome dele é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga amém. É Jesus quem salva. Então, a base da igreja fora ferida no calcanhar. Quando Jesus parecia sucumbir à morte, a igreja estremece com esse golpe. Os discípulos são encontrados no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, com medo dos judeus matarem a eles também, e recebem a notícia de que Cristo ressuscitara. Assim como Satanás fere a igreja com a morte de Cristo, quando Cristo ressuscita, ele pisa na cabeça de Satanás e vence a morte. E a Bíblia diz: onde está, ó morte, o teu galardão? Acabou, ali foi decretada a vitória sobre Lúcifer. A Bíblia também fala, e já de forma bem clara, algumas pessoas me questionaram há algum tempo atrás: pastor, esse dragão, a gente estudou durante muito tempo, pastor, algumas pessoas me procuraram, pessoas estudiosas, dizendo: esse dragão aí, quem é esse dragão? Ah, pastor, esse dragão aí eu tenho estudado. Ah, você tem estudado e é só você que estuda? Tantas pessoas têm estudado. Não, esse dragão é a China. Dragão vermelho é a bandeira da China. Só que a Bíblia não dá margem para a sua interpretação. A Bíblia diz aqui no capítulo 12, os versos 7, que o dragão é Satanás, a antiga serpente, que se chama diabo, e enganador e sedutor. E você quer dar uma outra interpretação? Então você quer ir além do que já está revelado, é isso mesmo? Porque você descobriu uma tese, e você quer pregar, você quer ficar famoso, é isso que você quer fazer? Procure outro tema, porque está revelado. Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 diz que o dragão é o diabo. Mais uma palavrinha marcada que você já pode colocar. O dragão é o diabo, segundo Apocalipse, capítulo 12, o verso 7. A Bíblia fala também, no verso 5, do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, como profetizado em Isaías. Isaías diz que ele vai reger nação com cetro de ferro, diz Isaías e diz Salmos. Aí é capítulo 9, o verso 6, e o Salmo, capítulo 2, e os versos 7 a 9, dizem que Cristo é esse Filho que vai reger as nações, com cetro de ferro, segundo o que Apocalipse também está dizendo. Então, mais um enigma revelado para você. Você tem uma igreja que é a mulher, você tem um dragão que está lutando contra a mulher está grávida para dar à luz a um filho, esse filho que vai nascer num período da igreja
igreja de Deus. E Satanás vai estar presente em todos os períodos, como dragão, como serpente, assim como os 7 Espíritos de Deus estarão presentes em todas as épocas da igreja. O conflito será terrível. E hoje, chegando já no final, a mulher está grávida. E Jesus virá. Satanás se empenha em destruir Jesus logo que ele nasce. Lembra disso? Quando Jesus nasce, os magos vêm adorá-lo. Eles passam por Herodes. E eles dizem que vão procurar seguindo a estrela. Herodes pede para que eles deem a localização exata. Mas eles ficam desconfiados e são avisados por anjos e voltam por outro caminho. E Herodes, se sentindo incapacitado, ele manda matar todas as crianças para não errar, de 2 anos para baixo. O que é isso? Satanás nunca se revela, ele usa pessoas como marionete para acabar casamentos, para dar desemprego, para trazer miséria, para provocar injustiça. Ele sempre se esconde atrás de tudo e de todos, ele nunca se mostra como dragão. E aqui o conflito se acirra. E Satanás tenta, de forma clara, colocar dúvida, primeiro na cabeça de José. Maria estava 3 meses grávida, voltando da casa de Isabel, diz Lucas no capítulo 1. E José fica cheio de dúvidas, e a Bíblia diz que ele tenta deixá-la secretamente. Um anjo aparece e diz: não tema aceitar Maria como sua esposa. Ela falou a verdade, ela está grávida do Espírito Santo. Se José não aceitasse Maria e a difamasse, ela seria apedrejada. E o que aconteceria com Cristo? Satanás não está brincando. Satanás quer acabar com você, com seu casamento, quer acabar com sua família, quer acabar com sua vida espiritual, quer ver você drogado numa esquina, quer ver você bêbado, voltando para casa nos braços dos amigos, quer ver você endividado, não quer você comendo bem, não quer você dormindo direito. Ele quer destruir você. Ele veio para roubar, matar e destruir. O dragão tentou devorar, diz aqui o texto, o filho da mulher, que era o próprio Cristo. E hoje ele tenta devorar os nossos filhos. Senhores pais, eu quero conclamar vocês. A igreja não tem condição de lidar com isso. 1% do tempo da semana é dedicada a 1 hora na igreja. E hoje a igreja está fechada. A igreja não pode arcar com a responsabilidade de educar seus filhos. Olhe para os lados e preste atenção. Dedique tempo para a salvação dos seus filhos. Estude a Bíblia com eles. Quando uma criança judia nascia, o pai pegava. Sabe como é que um pai judeu ninava a sua criança? De onde eu venho, sabe como é que a gente nina a criança? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Como é que o menino dorme? Sabe como é que um judeu ninava? Ele ninava assim, ó: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A menina dormia e acordava ouvindo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, faça isso. Porque no mesmo ímpeto que Satanás tentou devorar Jesus quando criança, ele tenta devorar os nossos filhos da mesma forma. A fuga. A Bíblia fala então que o dragão se depara perante a mulher e quer devorar o seu filho. O filho que nasceria não da prostituta, não no meio de Babilônia, mas no meio de uma igreja pura vestida de branco. A fuga. Aqui no capítulo 12, no verso 6, ela é trabalhada com um período profético, 1260 anos. Aí, pastor, e agora? Que negócio é esse, pastor? Isso tem me encafifado a mente, eu não sei como é que é. 1260? Onde é que esse período aparece em outras vezes? Esse período não é um período incomum na Bíblia, só que ele aparece de outras formas. Quando você vai para Apocalipse capítulo 11, o verso 3, e também o 12, verso 6, ele aparece como 1260 dias.
Mas quando você vai para Apocalipse 11, o verso 2, e o 13, verso 5, ele aparece como 42 meses. 42, faça a conta aí no seu celular. Vezes 30, 1260. É o mesmo período. Mas quando você vai para Apocalipse 12, verso 14, e você pega também Daniel, capítulo 7, o verso 25, ou Daniel, capítulo 12, verso 7, aparece de forma mais enigmática ainda. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Outra vez, talvez na sua tradução esteja assim: tempo, tempos e metade de um tempo. 1 ano, tempo, um tempo. 2 anos, 2 tempos. Meio ano, metade de um tempo. 3 anos e meio. Dá quantos meses? 42. 42 vezes 30. 1260. O período já não é um período tão desconhecido. Você que não dormia por causa de uma perseguição de 1260 anos, você agora descobre que os profetas já falavam acerca disso. Era uma coisa profetizada acerca da vitória que a igreja teria, mas das dificuldades pelas quais a igreja passaria. Então é o mesmo período de tempo. E como compreender? Aí você vai para Ezequiel, capítulo 4, os versos 6 e 7, aí você vai para Números, capítulo 14, o verso 34, e você vai ver que há um processo de cálculo profético, o processo do dia-ano. Cada dia te dei como 1 ano. Então, se você tem 1260 dias, profeticamente, a Bíblia está se referindo a um longo período profético de perseguição que a igreja sofreria, de 1260 anos. Olha como a Bíblia vai apagando as dúvidas que a gente vai tendo. Os fiéis, como os valdenses, que viveram nessa época, precisavam se esconder para continuar fiel, esse povo valdense, aos princípios de Deus. Os valdenses eram um povo de uma linhagem liderados por Pedro Valdo. E Pedro Valdo era comerciante de tecidos. E ele queria pregar o evangelho na época da Idade Escura, que vamos estudar daqui a pouco. Mas ele não sabia como fazer, porque a Bíblia era proibida. Então ele copiava fragmentos da Bíblia em papel. Eles passavam noites escondidos em catacumbas, escrevendo pequenos versículos. E sabe o que eles faziam? Primeiro eles começaram guardando nas roupas, e vendo que estavam sendo descobertos, eles começaram a abrir pedaços da sua pele e a introduzir pequenos fragmentos da palavra de Deus. E quando eles se sentiam seguros, as pessoas estavam mergulhadas na perseguição da tradição que estava substituindo a palavra de Deus. Quando eles viam que aquelas pessoas eram sinceras, eles descosturavam a pele, tiravam um fragmento e davam para a pessoa. Imagina a pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, receber João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela pessoa pegava aquele papel. Eu fico imaginando você, quantas Bíblias você tem em casa? Não precisa nem da Bíblia escrita, você tem um smartphone em casa. Qual o valor que você dá a isso? Nesse período de perseguição, as pessoas morreram para que hoje você estivesse em condições de ler todo o texto bíblico. Olha que coisa fantástica. É Apocalipse revelando a história que o povo de Deus teria que passar. Outro ponto importante, a Bíblia diz que a mulher está vestida de sol. Vestida de sol. Quando você vai para Salmo capítulo 84, verso 11, ali o salmista diz que o Senhor é o sol, Deus é o sol. E quando você vai ainda para Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Então essa mulher era a virgem de Deus, e essa mulher, a Bíblia diz que ela está vestida de sol e os pés sobre a lua. Sol e lua. A lua representa o Antigo Testamento, que era a sombra do Novo Testamento. Então, essa mulher, ela transita fielmente, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. É a Bíblia completa, é uma mulher plena na sua identidade com o Cordeiro. É uma mulher plena como noiva de Cristo. Ela segue tanto o Antigo como o Novo Testamento. Essa é a igreja de Deus. Ela não despreza aquilo que no Antigo Testamento pode ser controverso agora. Ela não despreza ao seu bel prazer aquilo que ela julga que não é mais necessário para não incomodar. Ela é fiel ao assim diz o Senhor. E a Bíblia também diz que aparece junto a essa mulher o número 12. Tem dificuldade de entender o 12, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Eram 12 tribos do Antigo Testamento. Eram 12 apóstolos no Novo Testamento. E quando você vai para Apocalipse 7 ou Apocalipse 14, há um simbolismo dessas pessoas fiéis, 12 vezes 12, 144. Há um simbolismo de que povos de todas as nações fiéis serão salvos, o fiel será salvo. Porque Apocalipse também fala de uma grande multidão que não se podia contar. Então uma mulher vestida de sol e tendo sob seus pés a lua, a verdade crescente, a luz que irradia do sol para a lua, Antigo e Novo Testamento. A igreja permanece fiel aos princípios e, por isso, era ferozmente perseguida durante esse período. Num mesmo período de tempo, a igreja verdadeira estava sendo perseguida pela igreja falsa. Olha que coisa, olha como Satanás começou a misturar as coisas. Lembra do último cavalo que estudamos aqui, na cor amarela? De palidez, de fraqueza, de doutrinas erradas sendo introduzidas na igreja de Deus. Mas, pastor, existe uma data específica para o início dessa perseguição de Satanás e igreja de forma mais clara e acirrada? Sim. Em 538, o imperador agora de Roma, Roma ainda é império mundial, o mais longo império mundial da história. Roma tem como imperador Justiniano, e haviam várias províncias romanas, como a igreja romana é instituída por Constantino em 321. Eu estou agora no 538, é o ano da era cristã em que eu estou. Justiniano acaba de vencer os ostrogodos. Haviam tribos espalhadas pela Europa que intentaram e conseguiriam, no final, minar a força de Roma e vencer Roma. E seria o quadro da Europa hoje. Vândalos, ostrogodos, alemães, visigodos, érolos, burgúndios. E haviam 3 tribos destas que não vou falar hoje porque o tempo não vai dar. Uma delas, os ostrogodos, que não acreditavam de que Cristo era eterno como Deus, mas era um ser criado, ariano, o arianismo. E Roma, com seus cruzados, conseguem destruir, acabar com esse povo. Cada província tinha o seu bispo. Desde 321 a igreja foi se institucionalizando. E Roma era império mundial, a igreja tinha o seu próprio exército para, com a força, impor a sua religião. Com a conquista dos ostrogodos, Justiniano agora reconhece o bispo de Roma por ser a capital do império, como líder geral, e pega a sua coroa e deposita aos pés do líder bispo de Roma. Agora a igreja tem autoridade total para perseguir as pessoas que fossem contrárias às doutrinas apregoadas por Roma. Eles colocam a tradição acima da Bíblia, e a Bíblia é perseguida e queimada. Vamos estudar um pouquinho mais para frente acerca disso. A igreja nessa época, chamada Idade Média, Idade Escura, controlava tudo, controlava a ciência, controlava a cultura, controlava a educação. Lembra de Galileu Galilei? O terraplanismo
não é coisa nova. Você que saiu com essa teoria, pensando que é coisa nova, isso é coisa da Idade Média, isso é coisa da Idade Escura. Quando as pessoas pensavam que a Terra era plana, quando as pessoas pensavam que debaixo da Terra haviam 5 gigantes elefantes, e embaixo desses 5 gigantes elefantes havia uma gigantesca tartaruga, por isso que a Terra girava lentamente. E as pessoas que chegavam a confrontar por pesquisas como Galileu Galilei, teriam que comparecer à Santa Sé para se retratar, ou para se retratarem, porque isso era mentira. Dizem que Galileu se retratou, mas ele saiu da sala dizendo, mas a Terra é redonda, baixinho, a Terra é redonda. Um outro homem, se conta a história, se reza a lenda, ele diz, tá bom, se a Terra é plana, eu posso escolher a minha forma de morte. Pode. Você quer ser decapitado? Não. Enforcado? Não. Queimado vivo? Não. Empalado? Não. Esquartejado? Também não. Eu quero ser lançado da terra para fora. Ela não é plana? Então, quando você chegar ao local limite, porque ela é grande e é redonda, e é plana, aí você me joga e eu morro. Acabou. Dizem, reza a lenda que esse homem está rodando até hoje com 2 soldados do seu lado. O terraplanismo não é coisa nova. Então, Galileu já sofreu com isso. A Europa se cansa da religião. E você tem a Revolução Francesa. Agora você tem a época de Napoleão Bonaparte, 1798. A Europa já não aguenta mais a religião, ditando tudo e fazendo horrores fora da Bíblia e perseguindo o povo fiel de Deus. Napoleão Bonaparte dá uma ordem ao general Berthier, entra na Santa Sé, pega o Papa Pio VI e leva para o cativeiro. Ali ele morreria. E no auge da Revolução Francesa, os franceses colocam uma prostituta nua sobre o altar e dizem, agora temos uma deusa, a razão, chega de religião. Eu entendo você que é contra Deus, que se diz ateu, eu entendo, a história comprova que em nome de Deus foram feitas as maiores misérias que esse mundo já viu. Era a igreja perseguindo a própria igreja. Eu entendo a sua mágoa. Mas não era Deus quem estava providenciando isso, lembra do conflito, era o dragão. E é por isso que nós vemos pessoas intelectuais que naquele tempo usavam a alta crítica para combater a Bíblia, que Deus não existe, porque é muita miséria. Olha a Inquisição, por exemplo. Soldados cruzados de um mau testemunho da Igreja de Roma. Aqui no Brasil a coisa não foi diferente. Nos idos de 1920 e 1930, surge um homem que vai ser chamado de o inventor da escola pública, Anísio Teixeira. Sabe qual era a luta de Anísio Teixeira? Tirar o Brasil do analfabetismo. Porque as escolas estavam atreladas à igreja e eram grandes núcleos escolares. Só os ricos podiam estudar. E ele lutou para implantar escola pública, e a igreja não deixou. E por isso nós temos um alto nível de analfabetismo e perdendo para muitos países da América do Sul inferiores a nós. As consequências dessa perseguição chegaram a nós. Veja que Satanás nunca se revela como ele é, mas continua usando a igreja para perseguir a própria igreja. Outra palavra que eu pedi, já finalizando, para que você marcasse o deserto. A Bíblia diz, então, que nesse período a igreja seria refugiada no deserto. Ou, ao contrário do que a Bíblia quer dizer quando fala de mares ou muitas águas, que são povos ou lugares povoados, terra seca é lugar deserto, lugar onde a população não é tão grande. Eu estou centralizando as nossas atenções em Roma, eu estou falando da Europa, eu estou falando do velho mundo. Mas surgiria um novo mundo. A Europa cansa da religião e busca refúgio no deserto. Vamos sair daqui, não dá para conviver aqui. Nós temos tudo controlado e não temos liberdade para adorar quem queremos adorar. Então nós temos uma migração agora.
Nós temos em 1492 o chamado descobrimento da América do Norte. E ali nós temos os colonizadores chegando. É bem verdade que já haviam pessoas ali. Eu não gosto muito desse negócio de descobrir a casa dos outros, descobrir o Brasil, se os índios já estavam aqui. Como é que se descobre a América se os índios já estavam lá? Mas aqui há um processo migratório da Europa para essa nova terra, esse novo continente. A América estava sendo descoberta e a Europa, cansada da religião, vem para a América. E ali na Baía de Manhattan, nós temos a Estátua da Liberdade. Esse é o país da liberdade, você pode adorar a Deus aqui. Essa era a proposta. Daqui a pouco vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre essa proposta. E a última palavra, o remanescente. Quem é o remanescente? Nós já vimos que a mulher é a igreja de Deus. Nós já vimos que ela está grávida de um filho que é Cristo. Mas quem é o remanescente? Quem é o descendente da mulher? A igreja de Deus está distinta na Bíblia por duas características básicas. Eu perguntei para você se você era remanescente, e você levantou a mão, mas você sabe o que é remanescente na Bíblia? O remanescente de Deus está exemplificado basicamente em dois princípios bíblicos. Como eu identifico o remanescente povo de Deus? Não é porque ele dá glória a Deus, ou aleluia, ou que usa um paletó, ou que vem para a igreja. Não é porque ele dá dízimo e oferta, não é porque corta ou não corta o cabelo. Não é porque se tatua ou não se tatua. Não é porque vem à igreja num dia da semana e outro dia somente. Há dois princípios básicos. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aí você pega Apocalipse capítulo 12, verso 17, e também Apocalipse capítulo 14, verso 12. A minha pergunta para você é: quem é você? Você é evangélico, você que é de outra denominação, você que não guarda os mandamentos. Onde você encontrou que era fiel de Deus? Porque no conflito de Apocalipse 12 e Apocalipse 17, o fiel remanescente de Deus é identificado por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Esse é o convite da chamada de hoje, ser fiel. A Bíblia não traz rodeio, é assim de forma clara. Quem é o fiel povo de Deus? Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, o dragão não está irado com qualquer igreja, porque qualquer igreja não é a esposa de Cristo. Aqueles que se prostituíram com doutrinas erradas, pagãs de Roma, não são o povo de Deus. O povo de Deus, mesmo em perseguição, vai continuar sendo fiel aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. A questão novamente fica clara. Os dois pontos principais do conflito estão aqui: adoração e obediência. A quem você adora? E a quem você obedece? Se você guarda os mandamentos de Deus, você obedece a Deus. Se você não guarda os mandamentos de Deus, você não obedece a Deus. E Jesus disse para você: quem comigo não ajunta, espalha. Olha que coisa. Que mensagem, a mensagem dessa noite. E assim, desde a entrada do pecado nesse mundo, desde que a cauda do dragão, da antiga serpente, arrastou a terça parte das estrelas do céu, passou aqui pela terra, foi adorado por Adão e Eva, e eles lhe prestaram obediência, que se estabeleceu o conflito. Aí entra Caim, mas entra Abel. Aí vem filhos de Deus e filhos dos homens. Aí vem Noé e os antediluvianos. Aí vem Abraão e as nações da terra. Aí vem uma gama de pessoas que foram fiéis à palavra de Deus, guardando, adorando, obedecendo a Deus. Vem Jesus, que vem para enaltecer as verdades da palavra de Deus e torna uma lei que aparentemente fria, fora cravada em duas tábuas de pedra,
Ele dá valor, sentido diferente à lei. Ele coloca a lei no coração, ele vive a lei aonde não conseguimos viver. Mas ele enaltece os 2 pontos: adora a Deus e guarda os seus mandamentos. E você, o que vai fazer nessa noite? Ô pastor, eu pensei que eu estava num caminho certo. Não está, se você não é fiel. Os 2 princípios do conflito: você precisa adorar ao Deus verdadeiro e você precisa obedecer ao Deus verdadeiro. Porque senão a cauda do dragão vai lhe arrastar no conflito. E nessa noite, eu quero apresentar uma pessoa para você. O Felipe nasceu no lar evangélico. E por volta de 2 anos de idade, ele sofreu um tombo. E parecia ser uma coisa simples, mas se agravou. Esse tombo que afetou a sua perna se agravou. E aquilo que os pais pensavam que era uma coisa simples, foi para o hospital, e veio infecção, e foi se espalhando pelo corpo, e quase a criança morre. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus queria que Felipe fosse fiel, remanescente de Deus. O tempo passou, ele se afastou do caminho em que ele vivia. Ele começa com afinco a buscar. O Felipe começa a frequentar a igreja adventista do 7º dia. Nós estamos estudando a Bíblia juntos. E na semana passada, Felipe tomou a decisão e disse: pastor, essa chamada é para mim e apresente o Felipe para a gente. Pastor, boa noite. Boa noite, pastor Osmar. Que alegria ver pessoas que aceitam o chamado, que aceitam a última chamada. Louvado seja Deus, Felipe, por sua decisão. Nesse momento, de uma maneira especial, vou te fazer aqui as perguntas bíblicas para você que está acompanhando a gente pela primeira vez. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo precisam conhecer dele, e é através da Bíblia que nós o conhecemos. Por isso que essas perguntas que agora farei resumem o estudo bíblico que ele teve, o acompanhamento com o pastor Osmar e o entendimento ao longo da caminhada ao frequentar aqui a igreja e também na sua experiência religiosa. Felipe, você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Amém. Aceita o ensino bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Aceita a morte de Jesus Cristo como o sacrifício que perdoa pecados e acredita que é salvo por sua graça? Amém. Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor da vida? Amém. Decide deixar tudo que prejudica a saúde, bem como de outras pessoas, evitando o uso, fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer coisa que corrompa o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Amém. Aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos, incluindo a modéstia cristã, e deseja evitar lugares impróprios, deseja viver uma vida centrada em Cristo. Amém. Você aí de casa, toda vez que ele responder aqui afirmativamente, diga um amém. Aproveite aí para você também renovar a sua fé. Felipe, você aceita devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta? Decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? Amém. Crê e aceita que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e deseja ser membro dessa igreja? Amém. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é uma das características da igreja remanescente? Amém. Aceita o ensinamento bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado? Sim. Amém. Você está indo muito bem, viu? Só faltam mais 2 perguntinhas. Aceita que Jesus Cristo
é o seu intercessor no santuário celestial e que Ele lhe oferece sua graça e poder para que você tenha forças para viver uma vida nele. Amém. E aceita preparar-se como discípulo e se dispõe a discipular pessoas para a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela decisão do Felipe, onde ele voluntariamente decide: Senhor, quero viver para Ti. Nesse momento, Felipe, onde eu gostaria de fazer uma oração por você, eu gostaria de chamar uma pessoa aqui muito significativa que te ajudou na caminhada cristã, que é a Grace. Grace, pode vir aqui para pertinho. Eu acho que ela já vai começar a chorar vindo dali. Mas Grace, pode ficar aqui do ladinho dele? Eu vou me posicionar aqui um pouquinho ao lado. Que lindo, hein? Louvado seja Deus. Chegou um momento tão especial, tão significativo e importante para a vida do Felipe. Vamos orar, Felipe? Querido Deus, obrigado, porque hoje o Felipe está aqui nesse tanque para ser batizado, para que os pecados sejam perdoados e o nome dele seja escrito no livro da vida. Que ele, quando o Senhor voltar, possa subir para o céu com a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Hein, Grace? Chegou a hora, hein? Eita, a alegria do coração dela. Eles já estão de casamento marcado, vai dar tudo certinho. Mas antes do casamento, Felipe, de acordo com o desejo do seu coração, segundo a ordem de Cristo, para que você faça parte do povo remanescente, do movimento profético, como ministro do Evangelho, para o perdão de todos os teus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida, nesta noite eu tenho o privilégio de te batizar. E eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja. Dá um abraço molhado nela ali. Pode dar um abraço molhado nela. Pode dar um abraço molhado. Que coisa linda, hein? Olha só que coisa maravilhosa. Eles estão preparando-se para casar esse ano. E você estudou agora sobre o casamento que Deus quer fazer com sua igreja. Deus tem uma noiva. E você faz parte da noiva de Cristo, você é fiel aos mandamentos de Cristo e você tem um testemunho de Jesus? Há quanto tempo você anda com a Bíblia? Há quanto tempo você vai para a igreja? Mas o que foi que te disseram? Se disseram para você que a mulher estava vestida somente de sol, mentiram para você. Se disseram para você que a mulher estava vestida ou pisando somente na lua, e só havia lua e não havia sol, mentiram para você. A mulher da profecia bíblica do capítulo 12, ela tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Ela é fiel a toda a Bíblia e você é fiel a toda a Bíblia. Eu quero fazer um desafio para você que é sincero no coração. Tudo que você quer é ver Jesus voltar. Tudo que você quer é estar com Ele para sempre. Toma a tua decisão, muda de rumo, não importa quanto tempo você vive no erro. Chegou a hora de viver a verdade plena, como ela é no Apocalipse em Cristo Jesus. Eu falo com você que já foi batizado e se afastou. Volta, meu filho, porque a última chamada chegou. Eu falo com você que ainda não foi batizado como Felipe, toma a tua decisão, que a decisão desse homem te motive a tomar a decisão também. Se você aceita esse meu apelo, esse apelo de Deus, nesse link que está aparecendo aí, mande para nós dizendo: eu aceito, pastor, eu quero ter a vida transformada também. Você aceita? Levante sua mão, você aceita? Você aceita? Louvado seja o nome de Deus. Vamos então orar? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez na vida de Felipe. Muito obrigado pelo que o Senhor deixou revelado através de símbolos na profecia bíblica de Apocalipse 12.
nós identificamos bem o conflito. Existe uma mulher pura e existe uma prostituta. Existe uma igreja verdadeira e existe uma igreja falsa. No comando da igreja falsa existe um dragão que é Lúcifer. No comando da igreja noiva pura de branco de Cristo, é o Senhor mesmo quem comanda. Jesus é aquele que vai reger as nações. E todos os que forem fiéis ao testemunho de Jesus e guardarem os seus mandamentos são remanescentes de Deus. Senhor, nós queremos ser esse remanescente. No meio do conflito está obediência e adoração. Nós queremos te obedecer e nós queremos te adorar. Fique conosco, liberta-nos do engano de Babilônia e faz-nos fiéis nos teus caminhos, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja Deus. A gente se vê na quarta-feira, um grande abraço para você, Projeto Vírgula, 19 horas, e no domingo também estaremos aqui com o próximo episódio da Última Chamada, e no sábado pela manhã, 10h20, o culto de adoração. Louvado seja o nome de Deus, uma boa semana.